Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Network Admin BR. Eu sou o Robson e hoje eu vou estar falando sobre Bácula, né? Vou continuar nessa ideia de falar sobre o Bácula como uma ferramenta de backup. É, Porém, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre o Bácula fazendo o backup de máquinas virtuais no Proxmox. E a gente sabe que o Proxmox ele tem uma ferramenta de backup própria dele, né? Mas para quem utiliza o Bácula ou para quem pretende utilizar o Bácula para outras coisas além de backup de Proxmox, né? Pode colocar tudo numa solução só. Qual que é a ideia aqui do vídeo, tá? Hoje. A ideia é eu mostrar para vocês é, o ambiente que eu montei funcionando, certo? O ambiente funcionando. E aí, vou especificar algumas coisinhas que eu fiz ali, alguns ajustes que eu fiz. E aí, se houver interesse de vocês, peço que vocês deixem nos comentários aí, né? E aí, se tiver comentário suficiente, a gente faz uma live onde eu vou montar o ambiente do zero com vocês na live. E aí a gente vai trocando uma ideia ali. Então, a interação do pessoal é fundamental para a gente poder avançar, né, nesse ambiente aí. E lá para o final eu vou abrir o script que eu fiz aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como que eu fiz para vocês tentar montar em casa também, tá? Deixa eu trocar de tela aqui. Então, assim, esse é meu ambiente do Bácula, né? Primeiro, o Bácula, se vocês olharem nas aulas anteriores, eu montei o Bácula com o Bacon, né? E o Bacon, que é a interface web, meio que parece que está sendo descontinuado, né? Então, optei por utilizar o Baculares, que está sofrendo atualização constante, então parece que essa que vai ser a ferramenta que vai dominar o Bacula aí, né? Então, beleza, estou com o Bacula instalado aqui, utilizando o Baculares. Está aqui meu ambiente de Proxmox. Deixa eu logar aqui. Tá? Aqui meu ambiente de Proxmox. Aqui o meu Bacula, né? Aqui o meu TrueNAS, que é onde eu vou salvar os dados. Isso eu vou falar para vocês depois ali, né? Na explicação que eu vou fazer ali. E aí, se for o caso, a gente explica mais na aula ao vivo. Bom, qual que é a ideia? Vou mandar fazer um backup. Então, o Bacula, primeiro, né? Ele trabalha em cima de jobs, né? Então, jobs são o quê? São uma espécie de políticas, né? Onde eu teria que descrever o que cada política faz. Pega o conteúdo XYZ da máquina tal. Então, para isso que serve os jobs aqui no Bacula, tá? Então, eu criei um job chamado PVE, né? Esse job PVE, vamos dar uma explorada aqui nele, em Configure File Set. A gente observa que ele executa um script, certo? Um script com um barra e um início ali e tal. Isso tudo eu vou explicar para vocês, tá? Qual que é a lógica. Primeiro eu vou mostrar funcionando. Mas é interessante que esse job ele tem parâmetros já determinados. Então, ele tem uma definição de job, né, que é o PVE-def ali, né? Ele tem quem que vai ser o cliente alvo, né, desse backup. Qual é o file set, né? Bom, o file set é o que ele vai pegar, né? E quais são o pool e o storage que ele vai estar armazenando, né? O pool e storage é mais para a gestão do próprio Bacula do que para qualquer outra coisa, tá? Vou mandar rodar esse job aqui. Ele já vem preenchido porque tem aqueles parâmetros ali e eu coloco para rodar o job aqui. Em raw job log, na verdade, eu consigo acompanhar, mas o mais legal é a gente ver no próprio Bacula ele pegando e iniciando o backup aqui embaixo. Tá? Então aqui embaixo eu consigo ver que ele está fazendo o backup da máquina. E o mais interessante aqui é a gente observar que ele pegou a máquina 108. Né? Por que ele pegou a 108? Porque no script, eu coloquei para ele buscar uma tag na máquina. Então, a gente coloca uma tag backup na máquina e ele vai buscar as máquinas que têm a tag backup. Portanto, todas as máquinas que tiverem a tag backup dentro ali no Proxmox, ele vai varrer, vai achar essas tags e vai fazer backup dessas máquinas. É bem interessante que dá para
a gente consegue utilizar este tipo de recurso vamos dizer assim, no Proxmox, né? Bem legal, assim, né? Só que eu montei tudo isso através de script, porque ele não lê diretamente o Proxmox, né? Então, vamos ver aqui, ó. Enquanto ele está fazendo o backup aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte. O Aquila, neste, nessa maneira que eu fiz, tá? Ele vai utilizar o bpipe. Tá? O que é o bpipe? O bpipe é uma espécie de canalização de informações que ele vai estar utilizando, tá? Então, o que quer dizer? Eu vou dizer onde eu vou armazenar o dado na minha máquina, como se fosse uma informação local na máquina. No entanto, eu vou estar rodando o comando através desta canalização e trazendo os dados diretamente para o meu Bacula e o armazenamento, obviamente, que tá especificado o Bacula, né? Então, quem quiser saber mais, está aqui, né, o próprio Bacula Latinoamérica, onde tem a informação que eu peguei sobre o bpipe. E o interessante aqui, ó, é que lá dentro do Bacula, a gente vai encontrar o plugin chamado bpipe. Aqui é onde que eu estou salvando o dado, então isso aqui a gente vai ver lá no script quando a gente estiver fazendo, é onde eu estou salvando. Aqui o script de backup e aqui o script de restore. Por que tem que colocar os dois junto? Porque o Bacula trabalha muito com essa referência, né? Então, se eu fiz um backup, eu tenho que saber onde que está o dado para restaurar. Então, eu tenho que mandar os dois comandos, por mais que eu não vá utilizar o mesmo script, né? Depois vocês vão ver que eu criei um outro script para quando for restaurar, certo? Vamos ver aqui como é que está o nosso backup. Ele está acontecendo ainda, ó, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso mostrar para vocês mais, né? A gente tem o cliente aqui, que é o cliente do PVE, que está conectado aqui. Tem o nosso storage, que é um storage ZFS STU. Então, depois eu vou mostrar para vocês o que acontece. Esse storage ZFS STU, ele está utilizando desduplicação. Então, com a desduplicação, e que é o plugin do Aligned do Bacula, né? Eu consigo reaproveitar dados. Então, a partir do momento que eu salvo um dado que já existe dentro daquele local onde eu estou salvando, ele vai olhar, ver se aquele dado já existe e ele não vai salvar de novo, ele vai referenciar. Com isso eu economizo espaço. Tá? Então, se quiserem, deem uma olhada num vídeo aí que tem no meu YouTube, onde eu falo dessa parte de desduplicação. Tá? E o interessante é que sim, a gente está salvando o dado do Proxmox num repositório local, mas eu posso colocar de repente um S3 aqui no Bacula e jogar esse dado do Proxmox para o S3. Também tem um vídeo no canal falando sobre S3 aí. Tá? Vamos olhar aqui o job para ver se terminou. Ó, o job terminou, né? Vamos olhar lá no PVE. Ó, terminou o job também, tá? Então, bacana. Agora eu vou fazer o restore para vocês verem como que funciona o restore, né? Desta maneira que a gente fez, né? Então, vou lá em restore, seleciono o meu alvo do restore, vai ser o PVE. Seleciono o dia que eu quero restaurar, eu quero restaurar hoje, tá? Que foi o backup que eu fiz. Beleza. Vou em next. Aí aqui, ó, é o caminho aquele do bpipe, tá? Media 1. Foi o caminho que eu fiz. Pô, vocês podem fazer um caminho diferente, né? Adiciono a máquina que eu quero restaurar, dou um next. Aqui ele pede um diretório temporário só para armazenar o restore da máquina, mas não vai ficar aqui a máquina. E aí dou um next. Tá? Aqui não preciso fazer nada, porque ele vai ignorar isso aqui e vai usar o script. Tá? Dou um next e run restore. O que vai acontecer? Ele vai começar a puxar os dados do ZFS e lá no PVE a gente vai ver que vai ter um restore e a máquina vai passar a ser 114. Aqui uma observação, né? O que eu fiz aqui? Eu pedi para o script buscar dentro do Proxmox o maior número de máquina virtual que tinha, que era 113, por exemplo, somar mais um, ou seja, acrescentar para 114 e restaurar essa máquina 108 dentro da 114.
Então é isso que vai acontecer no final das contas, tá? Então, restaurou ali a máquina, tá? Restaurou a máquina, eu posso ligar essa máquina, por exemplo, de intranet aqui, que é uma máquina de teste, alvo qualquer, e a gente vai ver que ela vai subir normalmente, ó. Então tá subindo ali um Debian normal, porque ele tirou o snapshot da máquina, né? Então eu estou salvando o backup através do snapshot. Então, restaurada a máquina aqui, né? Como vocês podem ver, ligada e funcionando, tá? Agora eu vou às explicações, né? De como que eu montei esse cenário, tá? Então eu vou vir aqui para essa lousa branca aqui e vou tentar desenhar para vocês aqui o que que nós temos aqui, tá? Então eu tenho a máquina do PVE, certo? E dentro dela tem as minhas máquinas virtuais lá, né? Tem as minhas VMs, né? Então tem as VMs lá dentro, certo? Dentro do PVE. Uma delas é o Bacula, por exemplo, e a outra é a máquina alvo, tá? Alvo, ó, que é a 108, certo? Para ficar mais claro, eu vou pegar essa máquina do Bacula aqui e vou colocar como se fosse uma máquina física, tá? Porque ela vai fazer a conexão através do PVE, né? E vai fazer o backup. Então, ela seria uma máquina física e não uma máquina virtual dentro do próprio PVE, né? Eu só estou usando por questões de ambiente de laboratório. Mas imagina que essa máquina aqui, ela é uma máquina física aqui, né? Que é o Bacula, tá? Esse Bacula, ele tem uma rede de comunicação, certo? Com o PVE, certo? Uma rede Ethernet, tá? Então ele tem essa comunicação. Dentro do PVE eu tenho o agente do Bacula instalado apontando para o meu Bacula lá, né? Então eu tenho um agente. Esse meu Bacula aqui, ele tem um disco, certo? Que é um disco iSCSI, né? E esse disco, ele tá ligado no NES. Então, para quem não viu ainda, já tem um vídeo no meu canal falando sobre o TrueNAS, tá? Que na verdade, um software para te montar um storage caseiro, tá? Então, quem não viu ainda, dá uma procuradinha aí, mas é assim, basicamente o TrueNAS é uma máquina com um software instalado, um agrupamento de discos, tá? De hard disks aqui, onde tu vai disponibilizar espaços para máquinas que tu queira. Por exemplo, eu disponibilizei aqui 10 GB, tá? Aí eu posso disponibilizar 10 GB para outra máquina aqui, por exemplo. Tá? E aí vai, o TrueNAS serve para isso. Além disso, ele tem um protocolo S3, ele tem o CIFS, que é o compartilhamento SMB, e ele tem o NFS, né? Que é o compartilhamento entre máquinas Linux, e tem o iSCSI, que é o que a gente está usando agora, tá? Essa rede iSCSI, ela precisa simular um disco local na máquina. Para isso, a gente tem que colocar o MTU em 9000, para a gente ter um tráfego de rede adequado. Essa rede ela precisa ser uma rede rápida. Aqui, no caso, eu estou trafegando a 1 GB. Tá? Mas o ideal é que você tivesse uma rede de 10 gigabits aqui para trafegar entre o TrueNAS e a tua máquina-alvo, né? Então, essa é a ideia, tá? Quando eu executo o Bacula, o job do Bacula aqui, né? Do PVE, ele, através daquele bpipe, ele executa um script que tem aqui, dentro do PVE, que é o script de backup. Esse script de backup, ele vai procurar, dentro do Proxmox, a máquina que tem uma tag backup, certo? Então,
Quando ele procura essa máquina com tag backup, ele encontra, ele faz o processo de tirar o snapshot da máquina e trafegar o dado para dentro do Bácula, lá dentro daquele aquele armazenamento que a gente vai escolher, que é o ZFS com dedup. E por que ele está fazendo dedup? Porque ele está armazenado dentro desse ZFS utilizando a SCSI e utilizando o TrueNAS. Tá? Então, aqui a gente tem um monte de recursos que a gente está utilizando para economizar espaço, para ter uma banda adequada para a parte de iSCSI. A gente está fazendo backup através de snapshot e a gente está fazendo restore automático dentro do Proxmox ali, onde ele incrementa mais um número, né? Por exemplo, se a máquina terminou em 10, ele vai incrementar e vai ficar 11 a máquina nova ali que a gente precisa. Então, assim, dito isso, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, primeiro, né, o script que eu coloquei lá dentro do PVE, né? Então, dentro do nosso Proxmox, tá? Então, se eu entrar aqui barra opt bácula, se eu não me engano, eu criei scripts a pasta aqui. Não, tá dentro do etc. Aqui, ó. Então, eu criei dois scripts aqui, né? O script de backup e o script de restore, tá? Eu vou mostrar o script de backup para vocês. E aí, ó, olha só o script, né? Então, eu criei um script para obter o next ID da máquina, coloquei numa variável ali, certo? Aqui tudo são comandos do Proxmox, né? Então, esse aqui é um comando para obter o ID da máquina, esse aqui é para pegar a máquina com a tag, certo? E aqui sim, ó, é o bpipe, né? Então, eu coloco um echo no bpipe, né? E aí coloco o bpipe, o local onde eu vou estar salvando a máquina, né? O script de backup, então como que eu vou estar fazendo snapshot, e aqui um restore. Aqui, no caso, o que eu estou usando é esse de baixo aqui, ó, aquele de cima era um exemplo que eu estava fazendo, mas vocês podem observar aqui, na parte de restore, eu coloquei o script de restore. Ó. Então, no script de restore é só um script de restore aleatório da máquina que eu estou fazendo, né? E incrementando a informação de backup, certo? Então, esse é a parte dentro do PVE, tá? Deixa eu mostrar para vocês outra coisa aqui, que é dentro do Bácula, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. OPT, Bácula, etc, tá? Então, vamos no Bácula dir primeiro, tá? O Bácula dir. Aqui, ó, se a gente olhar o Bácula dir, tá? Que é o directory, né? E quem tiver com dúvida, já tem uma explicação no canal aí sobre isso também, mas eu quero mostrar para vocês aqui essa parte nova, né? Então aqui, ó, eu tenho os jobs aqui, ó, se vocês olharem, tem os jobs que eu tinha mencionado antes, né? E aí a gente vai procurar aqui, ó, vamos procurar o job do PVE, tá aqui, ó, job PVE. Ó, o job do PVE é um tipo de backup, ele vai utilizar o storage ZFS STU, ele vai utilizar o pool tipo file, o cliente PVE, file set PVE e o job def é PVE. Então, tudo isso estava lá na interface web que a gente viu. Aqui está o restore, e aí vamos olhar aqui, ó, job def, cadê? As definições de job. Então, ó, file set também é uma coisa interessante, né? Então, qual que é o file set do PVE? Vamos procurar o file set do PVE. Tá aqui, ó, file set do PVE. O file set do PVE é um plugin que ele vai chamar o backup 2sh. Então, esse é o file set dele, somente isso. Tá? O apt bácula etc backup sh. No restore, a mesma coisa. Então, ele vai ter um plugin do restore ali, né? Nada de diferente, sim. E vamos achar as definições. Aqui, ó.
definições de job. A gente tem, ó, job def do PVE. Então, a gente tem ali, ó, o nome, o tipo, o level, o storage, o pool, quem é o cara que vai ser backupeado, o file set, o ciclo, né, que seria se a gente fosse fazer ele repetido, como eu estou fazendo manual, isso aí não interessa muito. E aqui uma informação importante que tem que ter, tá, que é o Bootstrap. Se não tiver Bootstrap, ele não consegue associar isso ao catálogo do backlog. E aí acaba que você não consegue restaurar, tá? Então, a mesma coisa para o job defs de restore, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui passar tudo que eu precisava para vocês, tá? Então, assim, espero que tenham gostado do vídeo, principalmente, tá? Se ficou dúvida, deixa nos comentários. Se querem aprofundar isso e a gente fazer a instalação junto, tá? Por favor, deixem nos comentários aí, faça o likezinho também aí. E aí a gente tendo comentário suficiente, aí a gente grava uma live aí, a gente instala tudo junto para vocês entenderem as dificuldades que tem ali na hora da instalação, mas no final a gente consegue fazer funcionar, certo? A gente se vê e até mais.